Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast que passa por aqui desde outubro de 2020. Outubro? Nossa, agora 18, 2018, podcast. deu um branco aqui, desculpa. Então, desde 2018 a gente está por aqui com 24Cast, né? Já passou dos 300 episódios, até comemoramos os 300 episódios. Lembrando, se você estiver aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal para você acompanhar as novidades também, não só do 24Cast, mas outros conteúdos que a gente faz por aqui. Antes de eu trazer o convidado aqui, só dar um oi aqui para a Bruna, é a minha co-host hoje, né? Geralmente ela até tá sozinha aqui. Temos 3 pontos. Eu falo as duas, depois a Bruna fala o último ponto aqui. Primeiro, o nosso parceiro Pipe Lovers, né, Bruna? Que é o nosso grande parceiro. Se você quiser se atualizar sobre vendas, se você quiser fazer benchmark, se você quiser falar com empresas ou até outros vendedores. Ah, mas eu sou gerente de conta, tem lá, mas eu trabalho com canais, tem lá também. Então, é uma comunidade sensacional para você se atualizar, tá bom? Pipe Lovers tem aqui a marca aqui na tela para você saber exatamente e se conectar lá com eles. Abraço aí pro time da Pipe Lovers. Nosso outro parceiro, a Sona VoIP, telefonia VoIP de altíssima qualidade, inclusive integrada à Bitrix24, uma parceria aqui com a CRM Think, e tem aqui o QR Code que você pode testar os produtos dele lá por 30 dias. Ligação direta, ligação de forma preditiva, né? Se você quiser também ter essa funcionalidade, a Sona VoIP tem tecnologia lá de ponta para isso, tá bom? São os dois parceiros que ajudam aqui a deixar esse projeto no ar. Ô Bruna, e em junho, nós estamos aqui em junho de 2025, né? Para quem vai assistir depois, os nossos conteúdos, na maioria a gente consegue fazer coisas aí atemporais. Tem coisas boas de novo esse mês, né? Tem sim. A gente sempre tá falando de promoções. Sim. Então, quem tá assistindo em tempo consegue garantir. E aí, agora no mês de junho, você pode conseguir até 2 meses adicionais de Bitrix24. Então, para você saber mais sobre isso, tem algumas regras. Fica super à vontade para nos contatar. O nosso time já sabe tudo o que precisa para você ganhar 2 meses adicionais de Bitrix24. Muito bom. Então, se você vai por anual, certo? E se você está fazendo upgrade, é do Professional Enterprise. Professional Enterprise. Você compra 12 meses, ganha mais 2, fica com 14 meses de Bitrix. É isso aí. Ah, e essa possibilidade é só direto com o parceiro, né? Não tá lá na loja do Bitrix. Não vai estar lá no site, direto com o parceiro. Por isso que é importante contatar a CRM Vai estar Think. aqui na tela aqui em algum lugar, com certeza, falando aqui da promoção. E se você quiser ser parceiro da CRM Think, vai ser uma honra você estar aqui com a gente, tá bom? Ô Bruna, vou te deixar fazer as honras do nosso convidado, ele está aqui na nossa tela, né, porque ele não está aqui na nossa cidade, mas topou o nosso convite para vir aqui e falar um pouco da empresa dele, de como eles usam o Bitrix24, então por favor faça as honras da casa. Com certeza, quero já antecipar o meu agradecimento mais uma vez, a gente já estava conversando um pouquinho antes do episódio começar, mas quero agradecer mais uma vez ao Felipe Mota, da Aba Invest. Super bem-vindo, Felipe. Oi, gente, bom dia para todos que estão assistindo esse episódio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pô, legal, Felipe, obrigado mesmo. Bom, já deu para perceber pelo sotaque que ele não está em Joinville, também não está em São Paulo. Onde você está, Felipe? Conta um pouquinho para o pessoal. Estou no Rio de Janeiro, mas nesse momento eu estou em Niterói, de frente para a Baía de Guanabara. A gente entra na sala, eu vejo Baía de Guanabara, vejo Ponte de Niterói. Eu falo que é a vista mais linda do Rio de Janeiro, porque é a vista do lado de cá. Então eu vejo o Rio de Janeiro todo, gente. É lindo aqui demais. Que legal. Tava falando com o Felipe aqui antes, Bruno, em off, né, que ele disse que até antes mesmo de ser nosso parceiro aqui, já conhecia a nossa empresa, já acompanhava alguns dos nossos conteúdos, né, então agradecer ele aqui oficialmente por isso. Falei para ele que é um trabalho que a gente tem esse compromisso, né, de compartilhar. A gente não é só nossos clientes que acabam sendo impactados, então a gente agradece ele. Inclusive ele falando com você nos bastidores, ele pode até, eu sei que você fez a pauta ali, nós vamos seguir a tua pauta. Ele estava falando de que acompanhou as novidades, né? Queria saber dele qual foi a percepção do Felipe aí das novidades que saíram aqui recente no Bitrix24. Como que é o nome da atualização? Hoje eu tô um branco. Gente, a memória não tá funcionando. Space. Space, exatamente, a versão Space do Bitrix24. Como é que você achou aí, Felipe? Fala suas considerações aí dessa nova versão. Legal. Primeiro que eu estava até falando com a Bruna no bastidor que para mim foi muito novidade mesmo. Eu estava no meio de uma reunião, equipe ligando, olha, mudou aqui, não consigo botar o dia trabalhando, não consigo iniciar, me ajuda. E eu achei o visual muito bonito. Eu que já venho trabalhando com o sistema já há um bom tempo, né? Há mais de 2 anos praticamente. Achei o visual muito bacana, muita novidade boa que eu vou conseguir aplicar aqui na empresa, né? Não consegui entrar em tudo ainda das mudanças todas, até a Bruna
brincou, né? A gente dorme como sênior e acorda como Sim. júnior, né? É, fato. Sim, né? O Bitrix sempre tem mudanças, e as mudanças do Bitrix, eles são sempre para melhorar, né? Nesse período que eu estou trabalhando com o Bitrix, todas as mudanças que tiveram, todas me ajudaram de alguma forma dentro do meu negócio, né? E essa não vai ser diferente, né? Eu estou me debruçando, inclusive, já separei a minha próxima semana justamente para poder me debruçar em todas essas mudanças que ocorreram no sistema, mas já de antemão falo que o visual ficou muito bonito mesmo. O sistema ele está mais prático, né? O menu para você poder personalizar, principalmente o menu, ele ficou muito prático, muito prático. Então eu curti demais essa mudança. Boa. E aí, Bruna? A gente já falou de Bitrix aqui, mas eu queria, para que as pessoas que estão assistindo, para que a audiência aí do 24Cast conheça um pouco mais da Amivest, pedir, Felipe, para você contar um pouquinho do teu negócio, contar um pouquinho da história de vocês, quanto tempo existe a empresa, onde vocês estão, o que vocês fazem. Legal, vamos lá. Na verdade, a Amivest, ela surgiu de uma demanda muito específica, né? Eu venho de uma outra empresa, né, qual eu me tornei cliente da CRM Finclar. O setor de consórcio, na verdade, era um setor dentro dessa empresa que era uma empresa de financiamento, né, que era a VPS Crédito. A gente chegou a ser o quinto maior correspondente bancário da Caixa Econômica no Brasil, né? E aí a gente tinha, na verdade, o consórcio, ele foi implantado com uma demanda muito específica, que era, a gente recebia em torno ali mais ou menos de uns 2.000, 3.000 pastas de clientes novos por mês querendo financiamento, e tinha em torno mais ou menos de 400 a 500 clientes que eram reprovados. E a gente implantou o consórcio, na verdade, como uma forma dessas famílias conseguirem o crédito para comprar o seu imóvel. Uma alternativa. Exatamente. E aí, com o tempo, a gente foi trabalhando, foi vendo que dava para poder... Tinha um nicho muito específico dentro do consórcio, que era o consórcio como uma forma de investimento. Né? Eu fui me aprofundando nessa área, apesar que eu venho do ramo de consórcio lá desde 2012. Né? Eu estava um pouquinho fora do ramo. E aí, junto com o meu sócio, com o Vitor, a gente viu um potencial de mercado. A gente falou, opa, isso aqui dá uma empresa, dá um nicho legal, e a gente precisa abrir uma empresa para que a gente possa trabalhar nesse nicho voltado especificamente para investimento. Então, hoje, a gente já está, como eu falei, no mercado há bastante tempo, né? A gente já tem 13 anos de mercado. O mercado do consórcio, como investimento especificamente, estamos há 4 anos, e a gente trouxe o consórcio como investimento porque ele é uma forma muito rentável e muito segura, né? O consórcio hoje você tem regulamentação, você tem uma lei do consórcio, você tem um órgão fiscalizador, que é o Banco Central, e a gente consegue trabalhar, principalmente alavancagem patrimonial, para quem quer garantir um futuro, né? Para quem não quer depender de INSS, para quem não quer depender de governo. Então, a gente faz planos, né? A gente traça planos de investimento para essas pessoas. Então, eu falo, inclusive, está na nossa missão, né? A nossa missão como empresa é ajudar os nossos clientes a atingirem seus objetivos. Então, nós somos uma empresa voltada justamente para auxiliar os nossos clientes a atingirem seus objetivos finais financeiros, para que eles não dependam de outras rendas especificamente no futuro e tenham tranquilidade. Então, a Amivest, a gente hoje, já está há 4 anos no mercado, a gente tem um grande parceiro hoje por trás, que é a HS Consórcio, que é o nosso principal que é aqui do sul do Brasil, né? É do Sul, é uma empresa do Rio Grande do Sul. A gente está com eles também há 2 anos. É a maior administradora independente de consórcio do Brasil hoje, né? Então, é uma administradora que não tem vínculo bancário. Tem um grupo, né? Mas eles são um grupo empresarial, né? São um grupo empresarial, são do Grupo Erval, né? Erval, sim. O Grupo Erval tem diversas empresas, né? Sim. DDI, tem Lojas Aqui, tem várias empresas, iPlace, então é um grupo muito grande que está por trás ali da HS. E a gente é muito feliz de participar e fazer parte, né, como empresa também desse grupo, do Grupo Erval, né, tê-los como parceiro. Legal. Mas a nossa missão, de fato, é mudar a vida das pessoas aqui. É o que a gente prega, é o que a gente faz. Os nossos consultores estão todos com essa mesma mentalidade. Né? Interessante. E engraçado, o Bitrix, ele entrou na nossa vida, inclusive, porque a gente vinha trabalhando com alguns sistemas anteriores que a gente não conseguia, de fato, ter um controle mais assertivo dos nossos clientes, e a gente deixava passar muitas coisas, né? Por exemplo, data de assembleia dos clientes, a gente deixava passar, porque a gente não tinha um controle muito grande para essa etapa.
E a gente falou, pô, peraí, se a nossa missão é ajudar os nossos clientes, como é que a gente não tem esse controle? Então, o sistema ele veio, na verdade, para respaldar a gente, para ajudar a gente, não só no pós-venda, mas desde o momento que ele entra como lead até o momento que a jornada toda. A jornada toda, exatamente. Então, ele auxilia bastante a gente nessas etapas, né? Sim, vou aproveitar aqui, vou furar um pouco a pauta ali da Bruna, até, é quase como uma consultoria aqui, vai rolar uma consultoria aqui. E na verdade, assim, esse episódio, eu vou me entregar aqui, eu falei pro Felipe, como a gente vai falar do teu case e tudo mais, vamos conversar, vamos deixar correr, vamos fugir um pouco de pauta, né? Sim. Então, fica à vontade. Tá bom. Na verdade, esse é um assunto que me interessa também, porque assim, eu tava falando aqui, a Bruna sabe que eu defendo muito aqui pro time essa questão da gente se preparar. O tempo, ele vai passar querendo a gente goste ou não, né? Então, eu não tenho problema falar, né? Tem mais careca na sala aqui, né? A Bruna é diferente aqui. Então, o tempo vai passar. Eu vou fazer 50 anos esse ano aqui e tal. Então, sou um cara que olho para investimento pensando no futuro de fato, né? Eu sempre ainda pego no pé da Bruna aqui também. Bruna, você tem que falar para minhas filhas também e tal. E eu queria que você falasse um pouco mais. Eu queria que você ampliasse essa ideia de vocês. Eu sei porque eu estudei, eu tenho até coloquei consórcio na minha pauta de estudo. A Bruna sabe que eu falei para ela faz pouco tempo. Eu tenho outros investimentos. Queria que você falasse um pouco, ampliasse esse leque, vende teu pitch aí para nossa audiência, porque acho que também pode fazer um serviço aqui de utilidade para nossa audiência, sabe? Depois você vai falar de Bittrex, a gente vai entrar um pouco nisso. Mas eu queria que você ampliasse aonde e como o consórcio pode ser olhado como um investimento pensando de médio e longo prazo, porque investimento não é curto prazo, já deixo muito claro isso. Exato. É porque, na verdade, o brasileiro ainda não tem muito essa cultura de investir a médio e longo prazo, né? O brasileiro é curto prazista. Exato. A gente até brinca aqui, fala, o brasileiro gosta de green, quer promessa de dinheiro rápido. Sim. Só que, na verdade, a gente precisa de uma educação, né, financeira como um todo. E quando a gente fala do consórcio, porque, na verdade, o consórcio ele é muito... a visão do brasileiro do consórcio é que ele é voltado somente para comprar um bem. E poucas pessoas têm visão de como se rentabilizar com esse produto, né? Na verdade, até é engraçado, o consórcio ele é uma invenção brasileira. Né? Sim, lá sim. da década de 60. Muitas pessoas não sabem, igual o cartão Verdade. de crédito. Não, fora do Brasil não tem compra parcelada, né? A gente tem bastante contato aqui, a gente recebeu nos episódios recentes aqui o pessoal do Bittrex, né, que estão lá na Europa, e é tudo à vista, né? Ele passou uns dias com a outra realidade, eles compram tudo à vista, carro, o máximo que eles financiam é uma casa, o máximo, o resto tudo é à vista, não existe cartão de crédito parcelado, isso é coisa realmente do Brasil. Pois é, e aí as pessoas não têm essa visão, porque o que acontece? A primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte, eu quero comprar uma casa. Só que as pessoas, quando eu falo quero comprar uma casa, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, vou para o financiamento, porque eu quero a casa de imediato. Sim. Só que todo mundo em algum momento quer comprar uma casa, todo mundo em algum momento quer comprar um carro. E por que eu vou deixar para chegar o dia ou até o momento que eu quero comprar para poder pensar como que eu vou pagar? Por que eu não penso isso de forma antecipada? Né? Sim, planejada, né? Exato. Então o consórcio, na verdade, ele é uma compra planejada. E como é que a gente utiliza o consórcio hoje como investimento? A gente, aqui na empresa, coloca que são 3 pilares do consórcio como investimento. O primeiro é a alavancagem patrimonial, que nada mais é do que você comprar um imóvel e pôr um inquilino para poder pagar. Né? Hoje a gente vê muito as plataformas Airbnb, Booking.com, que dão uma rentabilidade ali cerca de 1%, 1,5% a 2% ao mês, né, sobre o valor do imóvel. Então, significa hoje que se eu tenho ali um imóvel de 1 milhão, por exemplo, eu vou estar ali rentabilizando cerca de 20 mil reais por mês. E aí, com o consórcio, por que é engraçado a utilização do consórcio para isso? Porque nos Estados Unidos já é feito isso. Como é que os ricos americanos eles se enriquecem, na verdade? Eles enriquecem com patrimônio. Eles compram um patrimônio e põem para alugar. Só que a diferença é que lá o crédito é muito barato. Sim, e aqui no Brasil, os juros anual deles é totalmente diferente, E aqui no Brasil é muito caro, você financiar é muito caro. Um custo efetivo anual de um financiamento hoje, ele sai acima de 14% ao ano. Então, quando eu coloco com um consórcio, onde tem um custo efetivo anual de cerca de 4% ao ano, eu estou falando que ele está economizando um dinheiro que é absurdo. Né? A gente até brinca, né? Você vai financiar, quando você financia, você está pagando ali, ao invés de você pagar um imóvel, você está pagando 2, 3 imóveis, né? Sim. No consórcio é um dinheiro muito barato, né? Para que você tenha noção, o Romualdo e Bruna também, hoje a pessoa que
faz um investimento de 1 milhão, ela paga uma meia parcela, isso é interessante também, de 2.583. Então, eu estou falando que a pessoa faz um crédito de 1 milhão pagando 2.583 por mês. Ela pode ser milionária pagando 2.000 e pouquinho. Milionária, eu digo que não vai ter o dinheiro na mão, mas ela pode fazer se transformar num bem, por aí vai, né? Pois é, e você pode começar até com valor menores e tudo mais. Mas o que eu digo é o seguinte, a alavancagem patrimonial é justamente isso. Você compra o imóvel e põe para alugar. A rentabilidade do aluguel, ele paga a parcela do consórcio, que é baixa, e já dá lucro, né? Só que muitas pessoas também só olham essa lucratividade, mas esquecem que o patrimônio está valorizando anualmente. Sim. Então, você tem a valorização do patrimônio e mais a rentabilidade. E a longo prazo, isso a gente chama que você acaba tendo essa renda passiva. Né? Sim, perfeito. Você tem uma renda passiva que às vezes você não contabiliza, mas é algo que você faz a médio, longo prazo. O segundo pilar que a gente coloca, a gente chama de lucro na venda da carta. Por quê? Como o consórcio é um crédito muito barato, né, ele é extremamente barato, como eu falei, ele é de 4% ao ano, a carta de consórcio contemplada, a gente fala que quem tem uma carta de consórcio contemplada tem o ouro, porque ela tem um crédito barato, e a lei do consórcio permite você transferir essa carta para uma outra pessoa. Então a gente coloca o lucro na venda da carta o quê? Você faz a carta de consórcio, contempla e vende. Então, hoje, tá? Uma carta de 100 mil, ela custa 341 por mês, a parcela. Se você contemplar no 10º mês, você investiu R$ 3.410. Sendo que, por exemplo, a minha empresa hoje, eu compro dos nossos clientes, eu já faço uma oferta para eles, né? A gente compra 20%. Ou seja, eu pago numa carta de 100 mil, eu pago ali 20 mil reais, por exemplo. Então, a pessoa que investiu 3.410 está vendendo a carta 20 mil. Então, ela ganha nesse spread ali. Então, a carta de consórcio ela é muito rentável para quem quer vender também. E o último, a gente apelidou, na verdade, o último pilar como uma previdência privada. Né? Por que previdência privada? Até para vocês entenderem. É como se fosse, o consórcio como se funcionasse como uma grande poupança, né? Uma poupança obrigatória que você vai pagando todos os meses ali, e você pode não só comprar o bem, você no final do grupo, quando o grupo se encerra, o prazo do consórcio, você pode pegar o dinheiro. Né? Então, 60 dias após o término do prazo do grupo, a administradora tem ali, faz o depósito na sua conta. E você recebe tudo que você investiu, né, mensalmente ali no consórcio, porém com uma questão. A partir do momento que você contempla no consórcio, esse dinheiro ele não pode ficar parado dentro do grupo de consórcio. Eu ia te perguntar isso, era uma coisa que eu não sabia, eu ouvi um podcast esses dias no meu estudo, esse lance que você vai falar. Se você for sorteado no meio do caminho e não quiser usar o capital ou pegar esse dinheiro, tem outros mecanismos, que acho que é isso que você vai falar, né? Exato, porque você não é obrigado a utilizar para comprar o bem. Sim. Você não é obrigado. Você pode deixar ali. O que a administradora faz? A lei do consórcio ela diz que não pode ter dinheiro parado dentro do grupo. Então, ela saca esse valor do grupo e ela aplica no fundo de renda fixa. Só que qual é a diferença? Por exemplo, nesse caso que contemplou em 10 meses, se você investiu 3.410, ela não vai te render em cima do valor que você pagou, vai te render em cima do crédito que você tem, ou seja, em cima de 100 mil. Então, ele está te dando um rendimento em cima de um dinheiro que você nem finalizou. Eles já viram uma renda passiva e pode se autopagar, né? Exatamente. E você pega no final com esse reajuste, né? Então, você tem ali o reajuste anual. Dá mais ou menos volta de 1% ao mês, né? A aplicação. Só que é 1% em cima de 100 mil e não em cima de 3.411. Então, a gente coloca como previdência privada por isso. Né? Por exemplo, o meu sócio, o Vitor, ele foi pai agora há pouco tempo. E ele fez uma carta pensando nisso. Porque, como ele foi pai, ele quer que quando o filho dele fizer 18 anos, ele vai pegar o dinheiro do consórcio, que já vai ter finalizado, e ele vai dar para o filho dele. Ou o filho dele compra uma casa, inicia uma empresa, vai estudar fora do Brasil, que muitas pessoas fazem hoje para os filhos, é justamente para isso. Né? Quando o filho é pequeno, ele faz pensando no filho, uma carta mesmo que seja pequena de consórcio, para quando finalizar o grupo, o filho já vai estar maior de idade com certeza, ele pega esse dinheiro e paga uma faculdade fora do país para o filho. Então, interessante. Você tem diversas estratégias que você pode utilizar, né? Você tem com leilão também, então você tem algumas estratégias, levantamento de capital de giro para a empresa, as pessoas não sabem, dá para utilizar o consórcio como levantamento de capital de giro, para reforma, para compra de terreno e construção. Então você tem N fatores
né? N objetivos que você pode utilizar. Legal. Mas aí, nesse caso, vocês fazem um planejamento, né? Porque deixar claro que a gente já vai falar de Bitrix, né? Audiência, porque acho que o assunto é legal, pode ajudar outras pessoas também. Nesse caso, o consórcio ele tem os seus mecanismos, que é o de sorteio, que é o de lance, né? Porque não existe esse negócio, fez hoje e amanhã tá liberado, né? Eu acredito que vocês devem fazer um plano para cada um, dependendo do objetivo que ele tem, né? Isso. Porque, na verdade, o que a gente faz na nossa consultoria, primeiro, a gente até brinca, não é vender consórcio. O consórcio ele é um meio para que a pessoa que está ali na nossa reunião, na consultoria, chegue ao objetivo final dele. Entendi. Então, a gente tenta primeiro entender qual é o objetivo, tá? De acordo com o objetivo do cliente, que a gente desenha as estratégias. Então, a gente faz uma anamnese financeira, né? Tem cliente que chega para a gente que ele quer iniciar o investimento, mas ele não tem a condição financeira naquele momento. Então, a gente faz uma estruturação financeira. O que a gente faz nessa estruturação financeira? A gente vê quais são os débitos que ele tem, quais são os ganhos que ele tem, ajusta os débitos com os ganhos e vai criando um plano para que ele possa, talvez, se ele não começar o investimento agora, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, ele iniciar o investimento. Então, a nossa consultoria é entender o momento do cliente, fazer uma anamnese financeira e entender o objetivo final dele. E aí, sim, a gente desenha uma estratégia, seja para alavancagem, seja para lucro, seja para agência privada. Então, ela é bem específica. Por isso que não é uma venda específica somente de consórcio. Sim. É um entendimento. Até porque a gente diz também que, o consórcio ele é só um meio. Eu posso ter o financiamento para esse meio, eu posso ter um home equity para esse meio. Então, a gente tem outras formas que a gente também consegue atender o cliente. Sendo que o foco principal ele é o consórcio, porque a nossa empresa é uma empresa é um correspondente de consórcio. Né? Então, o nosso foco ele é voltado para o consórcio com uma alavancagem patrimonial, principalmente, que é o principal objetivo que os nossos clientes chegam aqui é para, de fato, para comprar patrimônio, pôr para alugar e gerar renda passiva. Muito bom. Uma aula aí, Bruna, eu ia de falar consórcio. Isso agora. Acho que o Felipe deu uma super aula. Até tava pensando, a gente tem a série do 24 Cash fazer uma série 24 Cash Finanças, investimento. Porque realmente eu acho que caberia um episódio só falando disso, caberia, né? Sim, concordo. Porque o assunto é bem interessante. E brincar aqui também que Romualdo tá um pouquinho mais à frente, estudando sobre isso, faz os investimentos, mas Felipe tem meu contato, acho que eu sou uma possível lead aí quente, Felipe, para vocês. Se a gente falar sobre isso, a gente ficar aqui 2 horas falando, porque tem tanta... Tem muito assunto. Tem muito Cara, assunto. eu achei um podcast, Felipe, aí nas redes sociais, onde eles também têm claro, eu não vou vender eles aqui, se for vender eu vendo o Felipe, onde eles explicam exatamente o olhar do consórcio para investimento nessa mesma tua linha, só que eles tinham um podcast. Então fica a dica, Felipe, monte aí o teu conteúdo, teu podcast, e aí muita coisa do que ele tá falando eu sei porque eu vim estudando isso, né? Eu gosto de estudar sobre investimento, né? Eu tenho investimento fundo imobiliário, ações, enfim, por aí vai, porque eu tenho olhado realmente para o futuro. Eu sou um cara longo prazista. Né, eu adoro esse termo porque eu olho muito para longo prazo. Mas, Bruno, eu estava conversando aqui com o Felipe, só para a gente entrar um pouco em Bitrix, porque a gente tem muito cliente aqui de consórcio, tá, Felipe? Muito. E tem muita gente no ecossistema que usa. A gente vai fazer um bate-papo do Felipe com o nosso time. Já convidei ele para vir aqui falar para o nosso time. Já está convidado aqui online, ao vivo, bater um papo com o nosso time sobre investimento, falar sobre as possibilidades. Não falando que você vai lá vender para todo mundo, mas a gente tem esse papel de educar o time, né? É o nosso papel, educar. Que a gente já teve gente aqui falando de investimento, né, Bruna? Já. Não é a primeira vez. A gente traz para educar, porque é um papel. A gente já nosso, fez né? Grupo interno para estudar sobre isso. Não evoluiu muito, pessoal. Né? O dia a dia consumiu a galera. Mas nós vamos retomar esse assunto. Nossa missão. Então eu te agradeço aí, Felipe, pela aula, né? Quem tá por aqui, a gente, claro, vai deixar teu contato para chegar até você, quem quiser saber mais. E eu faço esse coro aqui pra galera que o tempo passa da mesma forma. Então, quanto mais você tiver inteligência de olhar para o longo prazo, mais você vai estar bem. Eu sou um cara longo prazista, a Bruna sabe, eu olho muito assim, o tempo, eu sou um cara que faça as coisas com muita disciplina, tanto que esse podcast é uma prova disso, né? Nós estamos aqui há 7 anos fazendo com todo cuidado e tal. Então é isso. E aí, vamos saber um pouco da empresa, do Felipe, como é que ele faz tudo isso acontecer, né, Bruna, com o Bitrix? Você falou que está usando o Bitrix já há algum tempo, né? E eu percebo a independência de vocês em relação a isso, né, Felipe? Acho que a gente ajudou ali pontualmente algumas questões. Acho que a telefonia vocês utilizam integrada, que a gente falou lá no início, o pessoal da Sonax tem a solução. Então eu queria pegar esse gancho para você falar um pouquinho desse processo de implementação independente aí que vocês configuraram, chegaram nesse lugar, tem um nível de maturidade muito alta, né? Uma autonomia aí no uso do Bitrix de vocês. Queria que você comentasse um pouco disso.
Legal. Como eu estava falando, a gente já vem utilizando o Bitrix a gente vinha de uma outra empresa, né, que era uma empresa voltada para financiamento. Na verdade, a empresa, ela já tinha um sistema próprio, né, ela tinha um sistema próprio que para o ramo dela, inclusive a gente falava que era um dos melhores sistemas que tinha para o ramo de financiamento. Perdão. E o Bitrix entrou de uma forma, assim, eu vou te falar que foi muito aleatória. Porque a gente usava um outro sistema, uma outra empresa, que já não vinha mais atendendo a gente dentro da metodologia de consórcio, especificamente quando a gente criou o setor de consórcio. E aí eu comecei a pesquisar vários, né? Eu pesquisei vários sistemas, né? Os principais é que vocês possam imaginar aí. Que não precisamos citar. Não preciso citar, mas vocês já podem imaginar quais são esses sistemas. E aí chegou no momento que eu falei assim, olha, eu preciso de um sistema primeiro que eu tenha tudo dentro dele. Que eu use um sistema só, que eu tenha WhatsApp, que eu tenha Instagram, que eu tenha telefonia, que eu possa moldar esse sistema. E eu não achava, eu não encontrava. E aí teve um dia que eu falei assim, olha, eu vou pesquisar, não sou da área de TI, né? Não sou da área de TI, eu sou formado em administração, a minha especialização ela é em mercado financeiro, só que eu fazia parte dessa outra empresa e eu era gestor de projetos, e eu falava, olha, me dá o que vocês querem de projetos, eu vou ali atacar, vou entender, vou implementar, a gente vai seguir. Eu falei, olha, eu vou dar um jeito e vou construir um sistema. Essa foi a minha visão. Eu falei, olha, eu não entendo nada, eu vou pesquisar, eu vou aprender e eu vou construir um sistema do zero, né? E aí, até então, eu estava fazendo um VBA ali no Excel, que eu falei, acho que isso aqui vai me atender, o que eu estava precisando. E aí, no último dia, eu falei, vou pesquisar mais alguma coisa aqui, e achei o Bitrix. E quando eu achei, eu falei, cara, não é possível que eu esteja vendo isso aqui. Porque o sistema, primeiro, eu posso incluir tudo que eu quero ali dentro do sistema. Foi a primeira coisa que eu falei, olha, posso integrar WhatsApp, telefonia, fazer várias integrações dentro do sistema. Segundo, ele é extremamente moldado e eu posso, inclusive, aplicar o que a gente já utiliza no outro sistema da empresa aqui dentro. Então, eu vou juntar a fome com a vontade de comer. E aí, o aprendizado, na verdade, até brinquei, falei, já conheci o Romualdo antes, porque eu via muitos vídeos do Romualdo, logo assim que eu conheci o Bitrix, eu comecei a ver muitos vídeos do Romualdo, da CRM Think, e eu falei, olha, dá para fazer isso aqui, eu vou fazer sozinho. E eu lembro que até na época o CEO da empresa, que é o Vitor, que hoje é meu sócio, ele brincava, tem certeza? Você não quer pagar alguém a empresa para poder fazer isso? Eu falei, não, eu vou aprender, nem que seja na marra, tentativa, erro e acerto, e eu vou fazer esse sistema funcionar para a gente. E lá na época foi muito, auxiliou muito a gente, muita coisa. Bom. E quando a gente desmembrou a empresa, na verdade, e ficou só com a aba. Mas foi uma spin-off ou vocês de fato saíram daquela empresa e abriram esse negócio? Não, ela era a aba ela era uma spin-off. Hoje era spin-off. A gente é 100% independente, porque ela fazia parte do grupo como um todo, né? Perfeito. A gente fez ela ser 100% independente. E aí eu falei, olha, eu preciso também trazer o Bitrix para a aba Invest, porque a gente já tem um modus operandi de lá e eu preciso trazer para cá. Entendi. O Bitrix começou lá, agora eu entendi. Perfeito. Ele começou lá. Eu falei, olha, preciso trazer ele também para cá. E aí, falei, vou trazer ele, mas eu quero trazer ele um pouco diferente. Eu quero implementar outras coisas que eu não consegui implementar lá, pelo método de trabalho que tinha lá. Então, me auxiliou muito, né? E hoje, por exemplo, eu tenho integração dele com... a gente usa muitas redes sociais, né? O Instagram a gente usa muito, então, campanha... A captar lead. Muita coisa. Então, eu tenho hoje, por exemplo, dentro do Bitrix, o próprio Instagram. Então, quando eu recebo uma mensagem lá, ele já toca para o meu setor de SDR aqui. Então, o meu SDR já trata, né, toda a conversa dentro do sistema, ele já cria o cartão automaticamente leads. Né, a gente personalizou muito, então, cada pipeline ali ele é bem personalizada para o que a gente precisa, né? E as automações, né, que ajudam, assim, bastante. Envio de WhatsApp de forma automática, envio de e-mail. Então, para mim, hoje, eu não vejo no mercado, e eu já falo isso abertamente há muito tempo, eu não vejo um sistema tão completo quanto o Bitrix. Eu não consigo enxergar hoje um outro sistema tão completo, né? E eu tenho outras pessoas que também estão trabalhando com o sistema hoje, que dizem a mesma coisa para mim, né? Sim.
Com inteligência artificial, você consegue hoje colocar a inteligência artificial para responder o seu e-mail, eu consigo colocar a inteligência artificial para responder um WhatsApp, eu consigo utilizar ele de uma forma que eu não pensava há anos atrás que poderia ter um sistema. Então, ele, de fato, para mim, é um sistema que eu falo que eu não abro mão hoje. Não abro mão. Não abro mão. Né? Falei, dispara o e-mail, ele notifica o meu consultor quando tem uma reunião. Então, ele já coloca a reunião no calendário do consultor, ele manda uma notificação para o meu consultor. Às vezes o consultor não está nem no escritório, está numa reunião presencial, ele recebe a notificação que ele tem uma reunião, ele recebe notificação do horário da reunião, o meu cliente recebe notificação de manhã, 1h30 antes da reunião, meia hora antes da reunião. Então, para garantir que não tenha um no-show, né? É para garantir. Legal isso aí. Então, eu curto muito as automações, principalmente, né? O fluxo de trabalho, a gente criou, inclusive, a gente tem um fluxo de trabalho na parte financeira, né? Ele é bem complexo, que demandou tempo para fazer, mas hoje me auxilia muito. Eu puxo um relatório ali, eu consigo ver toda a parte financeira da empresa, por exemplo, ali, o que eu tenho a receber. Ô Felipe, uma dúvida, hoje você usa toda a jornada, cai o lead, tem uma jornada ali para o lead, aí depois quando tem uma negociação ali, tá a Bruna lá como uma oportunidade, até rodar toda a oportunidade, e quando vira um negócio, você também segue todo esse fluxo, a jornada toda de pré, durante e pós, 100% Bitrix. 100% Bitrix. Então, o cliente, como é que é o nosso fluxo hoje? O cliente, ele entra, ele cai no lead, eu tenho um setor de SDR, ele trata esse cliente, ele leva esse cliente até a reunião. No momento que ele agenda, né, ele coloca na etapa específica, quando ele agenda, ele vira um negócio e entra numa pipeline que a gente chama de consórcio geral. Né? Eu tenho várias etapas nessa pipeline. Eu tenho uma etapa, por exemplo, ali que eu chamo de lead novo, porque essa etapa específica da pipeline de negócio, eu deixo ela exclusivamente para os consultores. Né? A etapa de lead, que só quem trata é o SDR e a pipeline de negócio, quem trata é o próprio consultor. Então, quando o SDR ele agenda uma reunião, ele já vai para a etapa de agendamento dentro da pipeline de negócio. Ele dispara uma mensagem automática para o consultor, dispara uma mensagem automática para a liderança da empresa, né? Cai para mim, cai para o meu sócio, cai para a gestão toda da empresa, e também para o cliente que foi agendado. E aí depois ali, sim, a gente vai seguindo. A gente tem, porque na verdade o nosso fluxo, eles são 2 reuniões, né? Aqui, então a gente faz uma reunião de anamnese, que é a primeira reunião, e uma segunda reunião de apresentação de proposta personalizada para o cliente, que a gente chama de FUP, né? Reunião de follow-up. Então a gente tem a reunião de apresentação, caiu da reunião de apresentação, foi para a FUP, e aí a gente vai seguindo. Tudo com WhatsApp integrado, telefonia integrado, tudo. Tudo integrado. E aí, no momento que ele vira venda, ele cai para a etapa de vendas e eu jogo ele para uma outra pipeline que a gente criou, que é uma pipeline de pós-venda, que também é 100% automatizada. Né? Então, o que ela faz? Ela envia a mensagem para o cliente de boas-vindas, então eu mando uma mensagem de boas-vindas via WhatsApp para esse cliente, né? Mando o link para ele poder avaliar a gente também no Google, né? Da avaliação do Google, mando um e-mail com todas as instruções da empresa, explicando qual é o passo a passo, o que a gente vai fazer, tudo. Então, ali eu faço, por exemplo, o acompanhamento mensal, né, para envio de boletos dos clientes. Eu faço, quando o cliente tem alguma inadimplência, eu tenho a etapa específica de inadimplência, de cancelamento. Quando ele é contemplado, ele cai numa etapa específica, e quando ele vai utilizar o crédito, eu transfiro ele para uma outra pipeline para acompanhamento do processo do uso do crédito. Então, eu utilizo ele 100% hoje dentro da empresa. Ele é o RP, quase, né? Exato. Todas as áreas da empresa hoje. E o financeiro, como que aí você controla? Tem alguma integração? Então, como eu faço o controle do financeiro? Hoje, eu tenho, dentro da pipeline de pós-venda, o que eu fiz? Eu criei alguns não, né? É porque o recebimento no consórcio, né, da comissão da empresa como um todo, ele é dividido, né? Ele é parcelado. Então, tem alguns campos que foram criados, né, para essas comissões. E a gente criou uma outra pipeline que faz o seguinte: de acordo com a data de recebimento que a gente colocou ali, ele gera numa outra pipeline do financeiro esse cartão especificamente. Entendi. Porque quem recebe é o teu parceiro, né? Ele repassa para você só a diferença aí da comissão, né? Como se fosse um split, né? Exatamente. E aí eu consigo ver
o que eu estou recebendo, o que eu já paguei e o que eu tenho a pagar para os consultores também, né? Então, Sim. eu consigo fazer esse controle e a gente utiliza um fluxo que esse fluxo já me dá todos os cálculos, né? A base de cálculo. Então, o cartão só cai lá e já calcula de acordo com o que a gente já colocou de parâmetro ali. Então, ele já faz os cálculos, Interessante. eu só puxo o relatório e já sei quanto que eu tenho que pagar para os consultores, quanto que eu pago para os parceiros, por exemplo, que a gente tem uns parceiros também, que a gente repassa determinados valores. Então, a gente consegue fazer esse controle financeiro também ali dentro da empresa, né? E, obviamente, com o controle, com a integração também do Conta Azul. Então, a gente faz várias integrações, né? Eu falei, o sistema ele integra muitos outros sistemas, então Sim. isso facilita bastante para a gente, entendeu? Muito bom. Seja para pipeline de venda, seja para acompanhamento de pós-venda. Então, me auxilia em toda a jornada hoje dentro da empresa. Tudo isso na raça, aprendendo lá atrás. Sim. Tudo isso na raça e aprendendo ali por conta própria, mesmo sabendo que a CRM Fin tem uma equipe que faz isso, né? Mas a gente também tem aqui hoje uma diretiva, né? A Bruna tá lá na frente comercial, sabe até melhor que eu, de ter esse apoio para empresas do teu perfil, né? Tanto que a gente tem o nosso suporte de N1, N2, que você deve ter usado em algum momento, né? Que para ajudar nesse perfil, porque a gente entende que faz super parte, né? Senão a gente também teria que ter uma equipe muito grande aqui, né? E assim, empresas que têm o teu perfil, né? De fazer dentro de casa, de aprender, eu acho super saudável, de verdade. E o legal, você falou do suporte, né? O suporte de vocês, ele foi muito estratégico na minha jornada, tá? Ele ainda é muito estratégico na minha jornada. O que eu curto muito é o atendimento, né? Eu como consumidor, né? Eu gosto de prestar o melhor. Como empresa, eu quero prestar o melhor atendimento para o meu cliente. Como consumidor, também gosto de ter o melhor atendimento. E o atendimento de vocês ele é extremamente rápido. E isso eu falo, cara, eu mando mensagem, não passa um minuto já me responderam. Então, assim, é muito rápido o suporte. Pô, que legal ouvir isso. Não, porque é o nosso plano de ser assim, né, Bruno? A gente investe muito em suporte para ser rápido. Eu até vou abrir aqui uma informação. A gente até mudou o perfil de cliente que a gente passou a atender. A Bruna tá aqui muito, ela que tá à frente disso com o Santiago. Hoje a gente tem um perfil específico de empresa que a CRM Fin atende, tem outro perfil que a gente deixou de atender para reduzir essa fila e quem bater aqui realmente ser empresa que tem um perfil que a gente acha que é adequado, entende que é adequado para ter essa velocidade e ficar o menos tempo possível em uma fila, sabe? Então isso é estratégico realmente para nossa empresa. A gente pensou nisso. Essa é a grande verdade. E tem outras empresas que também tem o Bitrix, que entra em contato, traz a sua licença para cá, seja nosso cliente, mas eu falo, não troca CRM Fin, porque obrigado. Em todos os momentos que eu preciso, vocês ajudam. A integração com a Sonax, vocês ajudaram, não tive um problema com a integração. Quando eu tenho qualquer dúvida com o sistema, tem coisas que, obviamente, é só a própria Bitrix que vai ajudar, às vezes, mas em sua maioria, eu mando mensagem no WhatsApp e é muito rápido e vocês conseguem me ajudar muito rápido. O suporte de vocês entra no sistema, peraí, Felipe, eu tô vendo que isso aqui tá nesse formato, muda essa chavezinha aqui, faz nesse formato que você vai conseguir resolver o teu problema. Então, assim, para mim, eu tento ser muito fiel às empresas que são fiéis a gente também, que prestam um ótimo atendimento. Então, eu falo que eu não troco a CRM Fin, porque o atendimento que eu tenho com vocês, para mim, é excelente, o suporte que vocês dão, a integração com o Sonax é extremamente importante, né? Auxilia muito no nosso trabalho, muita coisa, e essa autonomia que mesmo que o sistema dê, mas tendo um suporte ali, isso aqui eu não consigo fazer, mas deixa eu tentar entender com o pessoal aqui o que dá para fazer. Então, isso é importante. Isso me ajuda muito na minha rotina. E até brinquei com a Bruna nos bastidores. Falei, olha, Bruna, eu acho que eu não utilizo ainda 50% da capacidade do que o sistema pode me oferecer. Eu acho que eu ainda poderia ir mais. Esse é o sentimento que muitos clientes têm, né, Bruna? É comum. Sim. Porque, assim, aqui na empresa, a gente até tem uma pessoa que auxilia a gente com toda a parte de tecnologia, BI, a integração do Bitrix com o BI é extremamente importante. Sim. Porém, ainda quem vê isso ainda sou eu. Mas eu ainda tenho outras atividades que eu realizo dentro da empresa. Como eu falei, hoje eu sou sócio da empresa, só tem eu e o Vitor, né, que é o meu sócio. Então, cada um toca uma atividade específica, porque a nossa intenção, né, a nossa visão é ser a maior corretora de consórcio do Brasil.
né? Uhum. A gente tem isso como meta, a gente tem isso como visão, a gente quer chegar lá e para isso a gente precisa se desdobrar. Eu até brinco, falo, olha, acho que se eu colocar alguém de TI aqui mais especificamente direto na empresa, tocando somente o sistema, a gente vai conseguir chegar não a 100%, mas pelo menos a 99% ali a gente chega, porque de fato tem muita funcionalidade que eu ainda não explorei. Muita funcionalidade que eu não explorei ainda dentro do sistema. Muito bom. A gente fica muito feliz, né, com todos esses feedbacks aí que o Felipe tá trazendo. A gente vai, com certeza, o episódio vai estar focado nele falando, mas em vários momentos eu tava sorrindo aqui de ouvir isso. Sim. É extremamente importante pra gente saber que nosso trabalho tem dado certo. Verdade. E dessa forma, né, quando eu falei, né, aprendendo na raça, isso me deixa muito feliz também. De saber que vocês têm essa autonomia, que vocês aprenderam o sistema, que vocês conseguem utilizar muito bem, mesmo que 50%, falta ainda os outros 50%, mas ainda assim é muita coisa. Tem empresas que não conseguem chegar nesse lugar, Sim. né? E aí realmente precisam da consultoria e tudo mais. Então a gente fica muito, muito feliz mesmo. Eu te agradeço muito, Felipe, pelos comentários, Parabéns, pelos né? feedbacks. Inclusive. E parabéns, com certeza, por conseguir chegar nesse lugar aí com o Bitrix 24. A gente tem muito mais pra fazer. Você falou 99%, eu pensei, o Bitrix tá sempre um passo à frente, né? É. Em algum momento chega a novidade, por isso a gente dificilmente consegue alcançar o 100. Mas eu acho que vocês estão aí muito maduros, né? É um excelente case aí. E principalmente nesse sentido, dessa autonomia, usando de forma estratégica o nosso suporte aí, e estamos super à disposição, inclusive. E aí... Não, eu ia te falar depois, né? Depois no off, tem aquele nosso projeto Convida o Felipe para ser beta daquela nossa iniciativa. Acho que tem Isso tudo a aí. ver com ele. Que aí a gente, depois, pra quem estiver ouvindo aqui essa iniciativa, a gente não vai contar aqui sem spoilers, não mas pode, aí no momento certo a gente traz pra vocês. Mas aí pro Felipe, a gente já pode abrir sessão e a gente conversa depois, Felipe. Mas aí eu queria pegar esse gancho também, né? De tudo que você falou e você falar um pouquinho das lições aprendidas aí nesse processo de implementação que vocês tiveram, ainda que com a experiência da empresa anterior, muitas coisas replicando para esse ambiente novo, para essa empresa nova, né? Mas quais foram as lições aprendidas? Porque eu acredito que tem muita gente que, assim como você, que assistiu os nossos conteúdos lá atrás e foi e aprendeu, com certeza tem nesse momento alguém assistindo com esse mesmo objetivo. Quais são as lições que você poderia dar? A primeira que eu aprendi foi ter resiliência, porque às vezes você tenta, quando você faz por conta própria, às vezes você tenta, erra, tenta de novo, erra, Sim. tenta de novo e erra. Mas quando dá certo, eu comemoro tudo, né? Eu sempre comemoro. A equipe até fala, o Mota está comemorando, o Felipe está comemorando, ele acertou alguma coisa do Bitrix, porque de fato é assim, né? Para poder chegar hoje no nível de utilização que a gente tem no sistema, eu tentei muito. Né? Falei, por conta própria eu tentei muito. Eu errei também. Sim. Mas quando a gente acerta é muito gostoso. Então, a primeira coisa que eu falo é tenha resiliência. Porque por mais que o sistema ele seja um sistema extremamente moldável, né, um sistema fácil de você trabalhar, mas quem não está acostumado, quem está fazendo por conta própria, é o primeiro contato, vai ter dificuldade de ter um entendimento inicial. Mas depois que tem um entendimento inicial, vai embora, consegue tocar o sistema super de boa. Então, a primeira lição que eu tenho é isso. A segunda é, utilizem o sistema, porque vai fazer a diferença no negócio de vocês. Eu falo porque faz a diferença no meu negócio. Então, se você não tem hoje um sistema que vai te ajudar em todos os estágios, você está deixando dinheiro na mesa. Então, quando eu falo para você que é empresário, para você que tem a sua própria empresa, e você não tem os controles, você não sabe onde você está, você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, tenha um sistema, porque de fato ele vai ajudar no negócio de vocês. Ele me auxilia muito. Olha que engraçado, até você falar, a gente falar nesse assunto. Há um tempo atrás, a Bitrix colocou aquela página inicial, né? Acho que... Aquela nova, né? Exato, não tinha um tempo. Tem o nome. Vou lembrar aqui. Tem pouco tempo isso. Sim. Pouco tempo assim, deve ter uns 6, 7 meses. Né? Eu falo que é pouco tempo, mas tem um tempinho já. Até os aniversários. Vibe. Chama Vibe. Até os aniversários, porque eu esqueço data. Eu esqueço muito data, eu sou horrível de data. E quem me lembra dos aniversários dos colaboradores que estão aqui com a gente é o sistema. Eu abro ali a página inicial, estaria o aniversário do pessoal. Então, até isso. Né? Então, tenham a resiliência, saibam onde vocês estão, tenham os controles, os relatórios,
integrem com o BI, é importante para quem não tem BI. Você, mesmo que não tenha o BI lá, você tem análise de dados dentro do sistema. Isso Pô, mas eu vou deixar uma dica aqui também para a galera estudar o criador de BI, né, Bruna? A gente tem investido aqui, a gente está até com recurso só estudando isso e, assim, evoluiu muito. Legal. Porque eu falo assim, a empresa que não sabe como é que está, ela não sabe como ela vai chegar no objetivo final. Então, ela precisa saber como é que ela está hoje para desenhar a trilha. E o sistema, ele te dá esse embasamento, porque você tem os relatórios, né? Você tem ali análise, você tem... Olha, quem não tem integração com BI, você tem as análises dentro do próprio sistema, você tem os relatórios que você pode criar que são personalizados. Isso ajuda muito, 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 muito. Então, eu deixo como lição duas coisas. Resiliência e o segundo é você ter as informações e saber extrair essas informações do sistema, porque é um sistema muito bom, eu curto muito. Vocês viram que eu sou muito fã, né, gente? Eu sou extremamente fã. Não é à toa que você foi convidado, né, para estar aqui com a gente, né? Sabe o que o meu sócio fala aqui dentro da empresa? Ele fala assim, o Mota é o pai do Bitrix. Esse pode. Ele fala que eu sou o pai do Bitrix. É porque eu falo o tempo todo, eu falo, olha, gente, Bitrix, atualiza o Bitrix. Pessoal, é o Bitrix. Eu tenho uma figurinha, inclusive, que eles fizeram para mim. Eu fiz uma figurinha para mim, que fala assim, ó, já atualizou o Bitrix hoje? Então, por favor, você pode compartilhar pra gente? Vou compartilhar com vocês. Eles fizeram a minha equipe. Ai, que coisa boa. Já atualizou o Bitrix hoje? Porque assim, eles sabem que eu falo isso 24 horas por dia. Então, eu sou extremamente fã de vocês. Cara, e isso sem dúvida é um dos caminhos de sucesso, vamos chamar assim, de uma boa utilização de qualquer ferramenta, tá? Com Bitrix, da partir da alta gestão, que é o caso seu e do seu sócio, para que quem está embaixo, né, se sinta de fato, assim, saiba que tem que usar, mas não porque vai usar, mas porque a gestão, além de apostar, né, ver resultado, ver o processo, né, de fato acontecendo. Geralmente os cases de sucesso que a gente tem aqui, a gente já falou isso em outros episódios, um deles é quando a empresa, principalmente a autogestão, não se envolve, né, Bruna? Isso é fatal, vai dar problema. Porque não necessariamente quem está na camada abaixo ali, vamos chamar tática, pode ser que, o Bitrix só está me atrapalhando, né? Ela vai olhar assim, é caminho para o insucesso. Agora, quando a autogestão se envolve, está no dia a dia, cobra, mas não cobra fora, cobra dentro do Bitrix, olha, a possibilidade de sucesso é altíssima. Que é a maioria dos cases que a gente tem aqui, né? A gente tem clientes que estão com a gente aqui desde quando a gente abriu a companhia e tá até hoje. Né, que usam bem, que os próprios gestores nos procuram, a gente tem contato, ou fala comigo, com a Bruna, ou até com o próprio time ali de CS, porque eles se envolvem e aí, pra mim, faz toda a diferença, né, Bruna? Com certeza. Acho que a gente sabia que ia dar um bom papo, eu já tinha essa noção, mas superou muito as minhas expectativas para esse episódio, Felipe. Acho que foi realmente fundamental, assim, ouvir você, a gente aproximar também, né? A gente conversava muito ali via WhatsApp e tudo mais, e aí pensando aqui em quem convidar, porque a gente sempre traz os clientes para cá também, falei, olha, acho que o Felipe é um ótimo convidado, então eu quero te agradecer. Romualdo, não sei se você tem mais alguma pergunta. Não, eu tô satisfeitíssimo. Felipe, tanta informação, tanta coisa que você trouxe aqui que eu tô refletindo muito também. Eu brinquei de você compartilhar a figurinha aqui com a gente, pra gente poder usar ela aqui também, mas brincadeiras à parte, porque acho que realmente isso é um grande exemplo, né, de fazer realmente a cobrança para que as pessoas possam utilizar, para que as pessoas possam... Porque faz bem para elas mesmo, né? Então, no final das contas, é benefício para todo mundo. Todo mundo ganha. Então, todo mundo ganha. Então, realmente, eu quero agradecer demais. Eu que agradeço vocês o convite. Foi o que eu falei, eu sou super fã do sistema. Ele ajuda a minha vida muita coisa, né? Facilita meu cotidiano, facilita meu trabalho, me dá as informações necessárias no momento que eu preciso, na hora que eu preciso. Então, estou muito feliz dessa conversa com vocês. Em breve, espero estar aí com vocês aí, pessoal. Vai rolar. Com certeza, se Deus quiser, vai rolar. O convite para vir visitar tá de pé, vir tomar um café com a gente quando estiver por aqui na região, e o convite para falar com o nosso time. Os dois estão de pé. E vocês também, quando estiverem aqui no Rio, convite para vir aqui no nosso escritório, tomar um café, ver essa vista maravilhosa que eu estou vendo aqui agora. Opa, top! Tá de pé também o convite. Fico muito agradecido. Saiba que hoje vocês têm um fã, né, do sistema de vocês, da empresa de vocês. Pô, obrigadaço, meu Deus.
Fico muito feliz de ter sido convidado, ter sido lembrado por vocês para poder participar desse episódio. Confesso, falei com a Bruna, olha, tô nervoso, hein? Não pareceu em nenhum momento. Não. Mandou super bem, meu Deus. Tô nervoso e tô ansioso, mas vamos lá. Mas obrigado, Tirou gente, de de letra. verdade. Tirou Obrigado muito de de letra. verdade por ter lembrado. E vamos para cima. Contem comigo quando vocês precisarem. Eu tô aqui. Vocês têm meu telefone. Bruna, a gente está sempre se falando ali. Pode me chamar a qualquer momento ali. E quando eu tiver dúvidas, com certeza eu vou continuar acionando Nos os chame. Siga. Obrigado, viu, Felipe? Forte abraço pra você aí. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Bruno, é isso, né? Então, com isso a gente encerra um baita episódio, uma aula aí do Felipe de investimento, né, abriu o coração aí, então super identificação também com a gente, eu fico muito feliz, acho que você também. Então, agradecer a galera que estava com a gente aí também. É isso, uma honra ter participado Oh. aqui, ter tido o aceite, né, do Felipe de participar e contar tudo que ele contou aqui pra gente. Obrigado por deixar eu participar. Ainda falei, Bruna, toca ali, né? Ele falou, não, vamos fazer tudo junto e tal. Porque aqui o 24Cast é nosso, né? Não é só meu aqui. Então, obrigado, Bruno, também por estar aqui com a gente. Gente, é isso. Chegando ao final de mais um episódio do nosso 24Cast. Estamos por aqui toda quinta-feira. Se estiver aqui no YouTube, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Você vai receber sempre notificação. Se estiver aqui vendo esse episódio, junho de 2025, fica atento. Tem uma promoção rolando aqui. E vai ter algum lugar aqui da tela também. Se está em alguma plataforma de áudio, no caso aí Spotify, também se inscreve, né? Você pode seguir a gente lá e deixa 5 estrelinhas, tá bom? Nos falamos em breve num futuro conteúdo aí. Até lá.